Eu vou dar alguns recadinhos, né, antes da gente começar. Separa papel e caneta, tá, pessoal? Que aí vai ser muito legal aí para você estar sempre anotando e depois aí tirar suas dúvidas. Deixar o áudio fechado, se possível, tá, pessoal? Justamente para a apresentação decorrer aí bem mais tranquila. Perguntas, a gente no final vai ter um momento de perguntas, mas se você tiver alguma dúvida naquele momento, pode colocar no chat, né? Ou você anota no seu papel, no seu caderno e faz no final, tá? Mas se você tiver dúvida naquele exato momento, para não perder o decorrer, coloca ali no chat, que ou alguém vai responder de imediato ali você, ou no final a gente vai responder, tá bom? Para a gente começar aí, meu nome é Rafael, para quem não me conhece. Para quem conhece, ainda não mudei meu nome, tá? Manteve a mesma coisa, tá bom? Sou líder da Doterra e consultor da empresa também. Hoje eu estou aqui para fazer uma apresentação junto com a Jo, tá? E a Jo vai se apresentar um pouco e falar o tema da nossa apresentação. Jo, fica à vontade. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, né? Meu nome é Joelma, eu sou consultora de bem-estar do Terra Brasil e já estou aí utilizando os óleos essenciais na rotina da minha casa, comigo e com as crianças há 2 anos, né? Então, hoje a gente vai falar como você pode utilizar o Kit Brasil na rotina com as crianças, né? E então acho que papel e caneta na mão mesmo para anotar as diquinhas. Bacana, Jo. Antes da gente iniciar a apresentação, tá? A gente vai colocar um vídeo, o que são os óleos essenciais, e aí depois eu vou fazer o início da apresentação, tá? E a Jo vai direcionar o resto. Não existem esforços desperdiçados na natureza. A fragrância de uma flor, o perfume de uma laranja ou a Bem, pessoal, o vídeo está travando, então para a gente não perder tempo, eu vou colocar a apresentação, tá? E aí eu vou explicar o que é um óleo essencial na apresentação. Beleza? Bem, os 12 óleos essenciais para a rotina das crianças, tá? Aqui, como o vídeo não conseguimos. Mas eu vou explicar um pouco aqui, né? Todo mundo já conhece os óleos essenciais, mas vamos, né, recapitular mais um pouco aí o que são os óleos essenciais, né? Eles são compostos aromáticos extraídos da natureza, né? Eu gosto muito da fala do Márcio, que ele fala são fármacos naturais, né? E aí fica mais para entender melhor, fica melhor para a gente aí, né? Alô, tá escutando? Não? É que travou aqui, se ligou. Que aí fica melhor para a gente entender, né? Então, o que são os óleos essenciais? Extraídos da natureza, né? A gente tem um exemplo aí do hortelã-pimenta, que equivale a uma gota de óleo essencial, equivale a uma 28 xícaras de chá, tá bom? Vê se alguém está vendo embaçado. Eu acho que vai estar embaçado. Então. Mas eu vou dar sequência, E com isso, né, existe a diferença aí de centavos, né, em uma gota de óleo essencial, e aí se torna mais natural, mais eficiente, mais seguro, né? Uma parte que eu gosto muito é o famoso CPTG, né? Então, um pouco dos óleos essenciais, como a maioria aqui já conhece os óleos essenciais, né? Então a gente pula um pouco mais essa parte, um pouco mais rápido, mas eu quero falar muito mais do CPTG. O que é o CPTG? Certificado de Pureza Testada e Garantida.
É isso daqui que nos certifica para a gente utilizar das formas aí que vão ser faladas, porque a empresa faz mais de 50 testes nos óleos essenciais para a gente ter a pureza desses óleos, tá? A qualidade desses óleos. É a única empresa no mundo que faz esses testes e a gente pode utilizar das 3 formas que a Jo vai falar. Tá? Então, é um padrão muito rigoroso. Se 49 testes deu ok e um não deu, eles não colocam o lote para ser utilizado. Então, é um teste muito rigoroso, né? E o clima geográfico também ajuda esses óleos a ser puro. Então, a gente tem aí o lavanda, que vem da Bulgária, o limão siciliano, que vem da Itália, o copaíba, que vem aqui do Brasil, o breu branco, que vem do Brasil. E isso ajuda a gente ter também a pureza dos óleos, mais o certificado, né? No gráfico que vocês devem estar vendo aí, a gente tem muitos sintéticos, né, que são os adulterados, ou algum parecido, ou algum que já contém em algum perfume, shampoo. Então, esses são os sintéticos, tá? A gente também tem a linha alimentícia, os tópicos, né, que geralmente são realmente os perfumes, mas o CPTG é somente a empresa que tem. Pode ver que a minoria é só a doTERRA que tem. Então, é a única empresa que você pode confiar em utilizar das 3 formas que vão ser faladas, tá? E lembrando, né, o óleo ele é tão concentrado, tão potente, que uma gotinha já pode fazer o efeito. Então, eu acredito que muitas pessoas que estão aqui já devem ter utilizado, né, conheceu através do hortelã-pimenta, e ele já cria um impacto na pessoa, né? E momento, a gente está no momento já indo para o frio, né? Um friozinho já mais rigoroso aí para a gente. E aí, utilizando o hortelã-pimenta, você começa a ter uma melhora aí na respiração. Bem, agora as formas de uso vai ficar com a Jo. Jo, tome conta agora. Jo, precisa Seu liberar áudio. seu microfone. Ai, meu Deus. Bom, então, vamos falar um pouco sobre as formas de uso. São 3 as formas de uso, né? A primeira forma que eu acho que é que todo mundo, né, quando tem uma experiência sensorial, a primeira que a gente começa é a aromática, né? E pode ser feito de diversas formas, por exemplo, pingando uma gotinha na palma da mão, fazendo um formatinho de concha, inalando profundamente. Pode ser utilizado no difusor, pode ser utilizado pingando uma gotinha numa pontinha da fronha antes de dormir, pode ser utilizado também no banho, num cantinho do banheiro antes, né, no cantinho onde não vai correr água, e ali você já vai inalando o óleo essencial. Essa é uma das formas aromática, né? A gente também tem a forma tópica, né? Aí estão os meus filhos, eu utilizando os óleos essenciais nele, a Mariana. Na forma tópica, para a criança, é muito importante ser feita a diluição correta, tá, gente? Pode ser feito com segurança, né? O Rafa falou um pouquinho sobre o selo CPTG, que nos dá essa segurança de poder utilizar nos nossos filhos, né? Da forma tópica, da forma aromática. E para a forma tópica é importante a diluição, tá? E aí pode ser aplicado na linha da coluna, eu gosto muito, como eu estou aplicando na Mariana. Na plantinha do pé também, eu gosto de aplicar e ali já vou fazendo uma massagem. Na área desejada, então, por exemplo, no caso de queimadura, no caso de dermatite, no caso de lesões, né, pode ser aplicado no local, tá? E também da forma ingestão. E lembrando que a forma ingestão só os óleos essenciais da doTERRA que podem ser ingeridos, justamente por causa desse selo CPTG, né? Porque eles são 100% seguros, confiáveis e puros, então a gente pode fazer a ingestão. Para a criança, eu não indico a ingestão quando a criança é muito pequenininha, né? Aqui eu tenho 2 filhos, uma com 1 ano e 10 meses e um outro que vai fazer 9. Então, o Leonardo, ele já faz ingestão de alguns óleos essenciais em algumas situações. Então, por exemplo, eu gosto de fazer um xarope,
para ele, natural. Porque antigamente, né, bem antigamente, a gente utilizava muito, principalmente nessa época, né, do friozinho, como o Rafa falou, a gente utilizava muito melagrião, os expectorantes, né, os antialérgicos, e aí depois dos óleos essenciais, então eu faço um xarope natural. E aí eu gosto de pingar o lemon e o On Guard, que vem na farmacinha. Então eu faço ali, pingo ali umas gotinhas dentro do mel e eu vou dando colheradas para ele. Então, o Leonardo faz ingestão, a Mariana ainda não. Então, essas foram as 3 formas, né, de uso: tópico, aromático e ingestão. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um dos óleos essenciais que vem no Kit Brasil. Bom, o lavanda eu acho que é o queridinho, né, da maioria das pessoas. Acho que toda casa deveria ter um vidrinho de óleo essencial de lavanda. Por quê? Porque ele apoia, e ajuda, né, auxilia para que a criança tenha um sono reparador. Ele ajuda a diminuir estresse, ansiedade, né, nervosismo. Eu gosto muito de utilizar também em caso, né, crianças com bruxismo, então aplicar na região do maxilar para dar uma relaxada nessa musculatura, gosto bastante. Em casos de queimaduras, assaduras, né, queimaduras de sol, criança vai na praia, a gente às vezes passa até o protetor, mas às vezes não reaplica e a criança volta um pouco queimada, né? Então essa é uma das formas. Pode estar aplicando o óleo essencial de lavanda misturadinho com óleo carreador, um óleo vegetal, né? Para assaduras também é legal, para picadas de insetos, né? Outro dia até postei um vídeo no meu Instagram com a Mariana, né? Justamente com picada de inseto, dor de dente, e ele é um ótimo antialérgico. Para todas as questões de pele, o lavanda também vai estar apoiando. Eu tive uma experiência com esse óleo essencial no domingo. Eu sou tia na classinha na igreja, e aí eu tenho uma criança especial com autismo, né? E a criança chegou muito agitada, e a mãe também. A mãe já foi me dizendo: olha, ele hoje não acordou bem, ele acordou muito agitado, muito difícil de vestir a roupa, de deixar ele quieto. Aí eu tinha na minha bolsa o lavanda, e eu falei para ela: eu não posso aplicar, mas se você quiser, aplica na linha da coluna dele, faz uma massagem, faz ele inalar esse óleo que ele vai se acalmar e vai ser mais fácil. Bom, ela fez isso, foi lá no cantinho, levou ele no cantinho, passou um pouquinho eu estava com o Rolon, né, passou ali na nuca dele e fez uma massagem, fez ele inalar. 5 minutos depois, o menino estava brincando, e assim, ele estava brincando com outras crianças, coisas que ele nunca tinha feito, pelo menos não lá com a gente, né, ele sempre fica brincando isolado. Estava brincando com outras crianças, interagindo, então foi bem legal essa experiência que eu tive com o lavanda. Próximo. O limão siciliano, ele é ótimo. É um dos óleos essenciais que eu utilizo bastante aqui também na rotina. Ele apoia, né, e eleva o humor, né? Então a criança acorda mal-humorada, tem criança que acorda bem-humorada, tem criança que já acorda já no mau humor. Meu Deus. É um óleo energizante, é um óleo que é legal utilizar na hora dos estudos, porque ele auxilia no foco, né? É um óleo também que ajuda com as questões de gripes, resfriados, infecção de garganta, dor de garganta. Então, para fazer um gargarejo, no domingo eu fui na minha sogra com o Leonardo, a Mariana, né, meu marido, e na volta o Leonardo reclamando de dor de garganta. Então, eu fiz um gargarejo com uma gotinha de lemon, uma gotinha de On Guard, porque ele vai tirar, né, os vírus e bactérias que possa ter ali para a formação de infecção de garganta, e ele vai aliviar nos sintomas, né? Ele equilibra no pH do corpo. É um óleo que eu tenho utilizado, indicado bastante, que a gente tem visto um crescimento bem grande de crianças com colesterol alto, né?
Então, é um óleo que pode sim estar utilizando para essa questão também, porque ele faz quebra de gordura, né? É um óleo que faz a quebra de gordura e também é diurético, então vai ajudar nessa questão. Pode ser aplicado na planta do pé, misturadinho também com óleo de coco, é bem legal esse óleo. Ele também apoia a imunidade, né? Todos os cítricos faz isso, né? E auxilia em infecção de garganta, como eu já havia falado aqui. Vamos para o próximo. Tangerina. Eu gosto muito desse óleo essencial. Ele também apoia o nosso sistema imunológico. Todos os cítricos, de uma forma geral, eles apoiam o sistema imunológico, né? Ele também ajuda a elevar o humor. Ele também ajuda a reduzir estresse, ansiedade, irritação. É um óleo que ajuda a equilibrar a compulsão alimentar. Então, se a criança tem compulsão por doce ou mesmo por comida, é um óleo super indicado para estar utilizando. E se a criança não tem muito apetite, aquela criança, eu digo que gosta só de petiscar, né? É um óleo também que vai estar apoiando, porque ele vai regular essa questão do apetite, tanto para mais quanto para menos, né? Então, assim, pode utilizar da forma aromática, que é bem legal. Ele ajuda nos transtornos, terror noturno, né? Então, é um óleo que pode ser utilizado no difusor à noite, junto com lavanda, vai super apoiar. Aqui, o Leonardo, ele tem bem dificuldade, assim, de experimentar novos sabores. E esse foi um óleo essencial que eu utilizei da forma aromática para fazer com que ele se abrisse para experimentar novos sabores, né? Então, eu utilizava 30 minutos antes, ia onde ele estivesse e pingava uma gotinha do óleo essencial e ele ia inalando ali. E depois, quando eu servia o almoço, ele estava mais aberto, mais receptivo para, de repente, experimentar novos sabores. Vamos para o próximo. O Peppermint. Ele é um óleo essencial que também, né? Todos, né? Mas é um óleo super, super utilizado por todas as mães, eu acredito. Aqui em casa a gente faz um enxaguante bucal. Também, às vezes eu pingo uma gotinha de On Guard, uma gotinha de Peppermint. Às vezes eu pingo uma gotinha de Peppermint e uma gotinha de On Guard. Às vezes eu vou alternando. Mas ele é ótimo para a saúde bucal. Ele, como o Rafa diz, ele apoia uma respiração saudável, né? Então, ele faz a limpeza das vias aéreas superiores, ele dá mais energia e concentração. Então, aquela criança que, de repente, acorda de manhã, meio letárgica, assim, é um óleo que é super indicado para estar fazendo o uso da forma aromática, né? Ele apoia a respiração saudável, ele é um óleo que a gente também utiliza em questões de regular a temperatura, então febres é um óleo para ser utilizado na planta do pé ou na linha da coluna. Para dores de cabeça, dor em geral, né? É um óleo também que apoia a digestão, né? O sistema digestivo, e muito utilizado na perda olfativa, né? Então, aquelas questões assim de nariz entupido, é um óleo que é super indicado, tá? Próximo. Melaleuca. Melaleuca é um queridinho, eu acho que é um outro óleo essencial que deveria ter, toda mãe deveria ter um vidrinho dele em casa. Ele também apoia o sistema imunológico e apoia o sistema respiratório, né? Então, todas as questões de alergia ele vai estar apoiando. Ele faz limpezas de impureza no couro cabeludo, para quem tem caspa e piolho, gente, ótimo. Para a saúde capilar, eu acho, das crianças, né? Porque a gente vai para a escola, eles ficam brincando sempre juntos, um cabecinha na cabecinha do outro. Então, é um óleo que pode ser utilizado uma gotinha no shampoo. Então, shampoo na mão, uma gotinha no melaleuca, e aí você vai estar higienizando o couro cabeludo do seu filho. Ele reduz oleosidade, né? Então, é bem interessante aquela criança que tem um couro cabeludo mais oleoso, é bem interessante estar fazendo.
E também apoia questões de acne, quando a criança já está ali maiorzinha, já indo ali para a adolescência, onde as questões de acne, espinha, incomoda bastante, né? Pode estar utilizando tanto também no sabonete, né? Uma gotinha no sabonete, ou topicamente, com um cotonetezinho na região onde tiver a espinha, tá? É um óleo também que é super utilizado para cortes, feridas, hematomas, então é super indicado. Auxilia em dor de ouvido e dor de garganta, gente, perfeito para dor de ouvido. Eu acho que quem é mãe sabe que quando essas questões de inflamação de ouvido, inflamação de garganta, é uma coisa que começa e depois é um desespero só, porque vai muito rápido, né? Infecção de ouvido e de garganta também. Então, também, da forma tópica, diluidinho num óleo vegetal, vai aplicar por fora. Outro dia uma mãe falou que pingou dentro, pelo amor de Deus, gente. Nunca pingar um óleo essencial dentro de ouvido, dentro das narinas e nenhuma mucosa, né? Não é indicado fazer isso. Então, carreadinho num óleo vegetal, vai aplicar por fora do ouvido, na região da garganta, e assim, vai ver que o alívio vai vir muito rápido mesmo. Também é um óleo super indicado para todas as questões de dermatite atópica, né? Então, tudo que é alergia de pele é super indicado estar utilizando da forma tópica, tá? Próximo. O Balance. Eu acho que esse óleo é o óleo de toda mãe, de toda criança. Eu estou passando uma fase agora bem desafiadora com a Mariana, né? Então, ela está naquela fase das birras. E é um óleo que eu utilizo muito, tanto em mim, né? Como com ela. Porque nessas horas é muito importante que a gente tenha equilíbrio das nossas emoções para lidar com a criança no seu momento de birra. E também muito importante utilizar com eles para que eles se acalmem, né? Toda essa irritabilidade, às vezes eles nem sabem que estão irritados, mas estão irritados. Então, é um óleo essencial que apoia o sistema nervoso central, ele promove calma e tranquilidade, ele equilibra as emoções, né? Então, tanto a agitação, a irritabilidade, como também aquela letargia, né? Ele vai trabalhar no equilíbrio das emoções. Ele reduz o estresse, a ansiedade, é ótimo também para sono, ajuda na concentração e é perfeito para fazer uma massagem antes de dormir, no pezinho do seu filho, da sua filha, você vai lá e aplica o óleo essencial, já faz uma massagem ali, vai ser perfeito. Vamos para o próximo. Copaíba. Copaíba é um óleo que eu utilizei muito mesmo aqui em casa. Tanto na parte da dentição, né, da Mariana, quando estava os dentinhos nascendo, então aquela coceira, irritação, por causa da inflamação na gengiva, né, dor, a inflamação, eu utilizei muito esse óleo, né, e também nas questões de vacinação. Eu tinha um trauma do meu primeiro filho que teve reações às vacinas, né, então, quando eu tive que dar vacina na Mariana, para mim foi um pânico as primeiras vezes, que eu falei, meu Deus, eu não quero passar de novo o que eu passei com o Leonardo. Então, eu utilizava 2 óleos essenciais. Antes de sair de casa, eu usava lavanda, né, na plantinha do pé e dava para ela inalar. E na volta do posto, depois da vacinação, eu aplicava o Copaíba topicamente no local da vacina, porque ele ia tirar a inflamação, né, a reação da vacina, né, de febre, de dor e de inflamação local mesmo. E então foi um óleo que super me apoiou, assim. Para a questão da dentição, eu também aplicava top com uma gotinha no meu dedo, e aí eu aplicava na gengiva, por dentro e por fora. Bem legal, porque o resultado é muito bom. A criança para com aquela coceira, aquela irritação. É um óleo que também apoia a imunidade, né? É um óleo que acalma, também trabalha o sistema nervoso central.
Então, até questões emocionais, né, de fundo emocional, é um óleo que super apoia também. Ele acelera a cicatrização de ferimentos, ele auxilia, né, em questões de criança, em tratamento de crianças com TDAH, com autismo, com doenças autoimunes, é um óleo que vem sendo muito utilizado para essas questões. Ele é um anti-inflamatório natural e ele é um óleo que também é analgésico. É super, super bacana esse óleo, não fico sem. Vamos para o próximo. On Guard. Esse é o óleo que não pode faltar, em todas as casas. Não pode faltar. Esse é um mix de óleos essenciais. A gente fala que ele é um mix da proteção, porque ele protege, fortalece e promove o sistema imunológico, né? Então, nesse tempinho, né, a gente precisa dar suporte, né? Os nossos soldadinhos de defesa, eu falo. Então, é um óleo que também apoia a saúde bucal, como eu falei, às vezes eu utilizo ele junto com o Peppermint para um enxaguante bucal. Ele é um antisséptico natural, ele também apoia em questões de inflamação, infecção de garganta, né? É um óleo, ele é um anti-infeccioso de largo espectro. Eu tive uma experiência muito bacana com esse óleo junto com o Zengest. A minha filha, há uns 2 meses atrás, teve 2 infecções de intestino, de repetição, né? Ela foi para a escolinha e lá ela teve uma infecção no intestino e foi um óleo que eu utilizei, por ser um anti-infeccioso de largo espectro. Então, lá no hospital, ela tomava antibiótico e eu comecei a usar o On Guard junto com o Zengest, diluído ali no óleo de coco, no mesmo horário das medicações. Então, ela tomava o antibiótico e eu passava também os óleos essenciais no mesmo horário. Então, ela ficou tomando de 12 em 12, né? Horas. O On Guard, tomando não, eu fui aplicando, né? O On Guard junto com o Zengest, na planta do pé, na linha da coluna. O Zengest eu aplicava também na região da barriga, do abdômen ali, né? É um óleo que também eu gosto de utilizar, fazer um sprayzinho de limpeza para os brinquedos, né? Para matar os micróbios, os vírus, as bactérias que ficam por aí. É um óleo que eu uso bastante aqui em casa, o On Guard. Próximo. Frankincense. Esse óleo, ele eu acho que dá várias aulas só dele, porque ele é aquele óleo que assim, ai meu Deus, não sei o que fazer, o que usar, seja qual for a sua necessidade. Ai, não sei que óleo que eu poderia usar. Usa frankincense. Uma vez o Leonardo, do nada, começou a sangrar. Teve sangramento nasal. E aí eu fiquei desesperada. Ai, meu Deus, e agora? Que óleo que eu vou passar? Que óleo, que óleo? Aí eu lembrei, eu vou passar frankincense. E, assim, instantâneo, estancou o sangramento. Né? É um óleo que também apoia o sistema imunológico, né? Ele é um regenerador celular. Então, ele auxilia também todas essas questões de pele, dermatite, por ser regenerador, né? Do tecido e das células e toda a parte que estiver afetada. É um óleo que também atua no sistema nervoso central, ele auxilia em foco, concentração. Também muito utilizado em casos de tratamento de TDAH, autismo, doenças autoimunes, tá? Ele é um antidepressivo natural, ele auxilia também no estresse, mente cansada, mente agitada, ele é um óleo super indicado, né? E ele também, como eu já havia falado, auxilia em doenças autoimunes. Aqui a gente utiliza muito. Sabe aqueles hematomas, criança caiu, tá lá com roxão, é um óleo super indicado para estar passando para hematomas. O hematoma vai embora rapidinho. Vamos para o próximo. O Brief, ele é um óleo que aqui a gente não fica sem.
porque quando eu comecei a utilizar os óleos essenciais, o meu filho, na época com 7 anos, ele utilizava muitos corticoides, muitos antibióticos, muito antialérgicos, e ele utilizava bombinha 2 vezes ao dia. E aí a gente começou a utilizar o Brief da forma aromática e tópica, né? E a gente teve um resultado incrível. Aos poucos, as alergias dele foi passando, né? E hoje ele já não utiliza mais nenhum antibiótico, nenhum antialérgico, nenhuma bombinha. E o que é melhor, ele nunca mais precisou ser internado, né? Por essas questões respiratórias. Ele tinha muita pneumonia de repetição. Então, para a gente é um queridinho aqui, né? Que a gente não fica sem. Ele apoia a respiração saudável, né? Ele tem um efeito energizante e ele alivia e descongestiona as vias aéreas, né? Então, é um óleo super coringa para todas as mães, assim, né? Que vive com as crianças com o narizinho escorrendo. É um óleo que, se você utiliza ele na rotina, então a criança fica bem menos, entra bem menos em crises, né? O Leonardo mesmo é muito raro ele ter crises. E quando ele começa, a gente já coloca mais algum óleo, assim, pontual ali, e é o suficiente, graças a Deus. Vamos para o próximo. Zengeste. O Zengeste é um óleo, é um mix de óleos essenciais também, né, que apoia todo o trato gastrointestinal. Então, ele ajuda numa digestão saudável, ele ajuda, né, no sistema digestivo, intestino e estômago, auxilia em casos de azia, má digestão, náusea, refluxo, diarreia, né, cólicas abdominais, auxilia em questões de intestino, tanto o intestino preso, criança que tem dificuldade de ir, né, de evacuar todos os dias, como criança que tem um intestino muito solto. Então, para as duas questões, ele vai estar regulando essa parte, né? Ele também é um óleo que apoia em crianças que têm alergias alimentares. Então, hoje em dia, a gente tem muitos casos, né, de criança com intolerância, com restrições. Então, assim, é um óleo que super apoia essa questão da digestão e gastro, né? É um óleo que é desparasitante. O Zengeste, o OnGuard, o Melaleuca, são óleos que são desparasitantes, né? Outro dia até estava conversando com uma amiga que hoje a gente não tem mais o hábito de desparasitar as crianças. E é muito importante fazer isso. Esse é um óleo que é desparasitante. Vamos para o próximo. Foi também um óleo que eu utilizei na Mariana com a questão da infecção no intestino, para recuperar a flora intestinal, né? O Deep Blue, ele alivia os desconfortos e dores musculares, ele apoia a circulação saudável, ele é um pré e pós-treino, então crianças que aí jogam futebol, que fazem balé, que fazem patinação, natação, é um óleo que é super legal utilizar antes, como pré, e o pós, né, esse relaxamento muscular, né, ele alivia dores. Então, crianças com dor do crescimento, aqui em casa também o Leonardo tem a dor do crescimento e eu gosto de utilizar. Quando a dor é mais intensa, eu gosto de utilizar o Deep Blue Hub. E qual a diferença do Deep Blue Hub e o Deep Blue olhinho? É que o Deep Blue Hub, o olhinho, ele já vem diluído num creme base, né? Que vai servir como carreador, nesse caso. Super, super legal. Vamos para o próximo? Agora uma parte super importante.